Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia da comunidade, dia de professar a nossa fé na ressurreição do Senhor, na alegria da vida nova que brota do batismo. Hoje, 18º domingo do tempo comum, primeiro domingo de agosto. A Igreja tem o mês de agosto como um convite a orarmos pelas vocações. Em primeiro lugar, agradecer a Deus o dom do chamado, de tantos homens e mulheres que se dispõem a servir o Senhor, como sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas, famílias cristãs. Neste primeiro domingo de agosto, nos destacamos a oração pela vocação sacerdotal. Agradecer a Deus por nossos padres, pelos vocacionados, pelos seminaristas. Rezar para que muitos possam escutar o chamado do Senhor e generosamente dar a sua resposta. Estamos juntos, meus irmãos e minhas irmãs, com o pão da palavra. A palavra de Deus, neste final de semana, já nos faz um convite na primeira leitura, que vem bem ao encontro daquele espírito que nós procuramos cultivar contigo nesse momento do pão da palavra. Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Ou seja, a palavra como pão. Isso encontramos no profeta Isaías, na primeira leitura, 55, de 1 a 3. Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai o vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Ouvi e tereis vida. Que este pão da palavra nos dê a vida profunda, a vida em Deus, a vida espiritual, a vida cristã, a vida de testemunhos, que possamos testemunhar o Evangelho no dia a dia da nossa vida. O Evangelho que nos é proposto para este domingo é do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes. Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos.
os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Ouvi-me e vivereis. Esta escuta da palavra do Senhor que nos alimenta, que nos dá vida. Depois da morte de João Batista, Jesus se retira para o deserto, para um tempo de oração. Mas as multidões correram atrás de Jesus. As multidões que corriam atrás de João Batista, que vinham das cidades e de toda parte para ouvir a sua pregação, agora se dirigem a Jesus. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus. O que os discípulos propõem para Jesus? Vamos mandar embora essa multidão. Já é tarde, cada um se vire. Jesus diz aquela palavra para os discípulos e diz para nós também: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas como? Como alimentar essa multidão? Então Jesus, tomando do que é pouco, dos 5 pães e 2 peixes, ele senta esta multidão, organiza, multiplica os pães, na ação de graças, uma atitude eucarística, erguendo os olhos ao céu, dando graças, partindo o pão, repartindo o pão. E dentro de pouco tempo, os discípulos estavam distribuindo, eles estavam servindo a esta multidão. Por isso, meu irmão, minha irmã, aproximar-se do Senhor significa, mesmo quando nós não sabemos o que pedir, eles não sabiam o que estavam dizendo, mas Jesus sabe. Aproximar-se de Jesus significa, mesmo quando nós levamos nossas demandas, nossos pedidos um pouco equivocados, mas aceitar a palavra de Jesus, que nos conduz para o caminho correto e que nos transforma em servidores, naqueles que estão servindo o povo de Deus. Esse é o mistério da vocação. Muitas vezes nós podemos nos aproximar de Jesus com expectativas, com sonhos, até um pouco atrapalhados. Mas permaneça com Jesus. Escute a sua palavra, para que Ele nos trabalhe, nos modele e nos faça ser aquilo que Ele sonha para cada um de nós. A quem tem, será dado mais. A quem não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Ou seja, o pouco foi partilhado. Eles tiveram muito. E sobrou para continuar esse mistério de amor, esse mistério eucarístico de doação, de entrega, que vai se repetindo ao longo da história. É Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, também nesses momentos difíceis, nesses momentos de pandemia, vamos nos aproximar sempre mais do Senhor, da sua palavra.
nos fortalecer escutando a sua palavra para poder retornar com alegria à nossa vida comunitária, ao testemunho do Evangelho, às nossas catequeses, à iniciação à vida cristã, ao trabalho com a caridade, a pastoral da criança, pastoral da saúde, aos grupos de oração, aos encontros dos movimentos que cuidam das famílias, dos jovens, das crianças. Mas primeiro vamos estar com Jesus, para que nós possamos voltar cheios de vida, alimentados no Senhor, para compreender aquilo que Jesus quer de cada um de nós em nossas comunidades e na nossa missão pastoral. Na segunda carta, na segunda leitura que nós encontramos na carta de São Paulo aos Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, pandemia? Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. É o amor de Jesus que os discípulos encontraram. É o amor e a misericórdia de Jesus que aquelas multidões intuíram e foram atrás. O apóstolo Paulo continua para a comunidade dos romanos e para todos nós: tenho a certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. É esse amor que os discípulos descobriram, que as multidões intuíram. Ele é o pão. Eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém tem fome, venha a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Os discípulos que tinham um fardo, não saberam o que fazer com aquela multidão, eles receberam o jugo de Jesus, a cruz, o serviço de distribuir os dons de Deus para a multidão. Eles foram transformados. É isso que Jesus quer realizar também na nossa vida, nos transformar em servidores. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Imploramos a bênção do Senhor neste domingo sobre você que está nos acompanhando neste momento, sobre a tua casa, a tua família, e que o Senhor ilumine a nossa semana para que possamos viver iluminados pela palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São João Batista, nosso padroeiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor.